A AgriShow, que foi realizada semana passada em Ribeirão Preto, mostrou claramente que o agronegócio já é o melhor negócio do Brasil. É impressionante verificar os resultados. Quando nós comparamos a última edição da AgriShow, que foi feita em 2019 e suspensa nos últimos 2 anos por conta da pandemia, comparado com agora, o valor das vendas de máquinas, implementos agrícolas e todo tipo de apetrechos tecnológicos para o agro, cresceu o volume das vendas 286% em 3 anos. Mesmo considerando que máquinas e implementos como grades, arados, plantadeiras, etc., mesmo considerando, vamos dizer que tenham dobrado de preço, o resultado é impressionante em termos de volume de negócio. O que significa isso? Significa que a agropecuária brasileira, somando os setores agrícolas com os setores pecuários e os setores associados a essas atividades, inclusive a silvicultura, mas a fruticultura, a piscicultura e tantas atividades, hoje floricultura que compõem o agronegócio, está realmente em um momento muito positivo. Está sendo puxada pelo mercado mundial, que está comprando tudo que o Brasil coloca para vender, e de uma forma que cresce, e esse é um número fantástico, cresce a importância do PIB do agronegócio no PIB da economia brasileira. Quais são os números? Os números são calculados pelo Centro de Pesquisas de Economia Aplicada, que funciona na USP, lá em Piracicaba, na ESALC, que é a Escola Superior de Agronomia. Vejam só, em 2012, o PIB do agronegócio respondia por 20,7% do PIB nacional, 1/5. Agora, em 2021, o PIB do agronegócio bateu em 27,4% do PIB nacional. Passou de 1/5 para 1/4, arredondando os números. Quando se calcula o PIB do agronegócio, o que se considera? Se consideram 4 segmentos. Primeiro, obviamente, a produção dentro das fazendas. O trabalho direto, propriamente dito, dos agricultores e dos produtores rurais. Mas soma-se também o segmento que vende insumos e máquinas para a agricultura. Então você tem o segmento de insumos e máquinas, você tem o setor dentro das fazendas, propriamente dito, você tem o setor que processa produtos agrícolas, agroindústrias e etc. E você tem, por fim, o 4º setor, que é o setor chamado de agroserviços, transporte, exportação, oferecimento de serviços, inclusive financiamentos, assim por diante. Inclusive, então você pega a produção do boi nas fazendas, você pega o sal mineral que você compra do setor industrial para produzir, para ter um rebanho bonito, bem alimentado. Então você tem o sal mineral, você tem a produção da carne mesmo, lá do boi dentro das fazendas, você tem o frigorífico, que é a agroindústria, e você tem o açougue, que é o agroserviço. Quando você soma então esse conjunto de atividades que nós denominamos de agronegócio, o agronegócio hoje responde por 27,4% do PIB brasileiro. Como é que tem sido possível? Por quê? Pega a AgriShow, nossa, que coisa mais fantástica, né? Tudo meio em crise, né? Com guerra, com pandemia, mas a agricultura e a pecuária brasileira continuam crescendo, a safra aumentando, a produtividade aumentando. Realmente é extraordinário. Muita gente acha, quando eu pergunto, vou dar aula lá para meus alunos, né? E pergunto, escuta, qual é o resultado? De onde que vem isso? Muita gente ainda fala, é que o Brasil tem uma condição natural, o Brasil tem solos extraordinários. Calma lá, não é bem assim não. Eu já mostrei no meu livro, Agricultura, Fatos e Mitos, que essa história de que o Brasil tem solos incríveis, férteis, etc., é um mito. É um mito criado desde Pero Vaz de Caminha, que as crianças aprendem na escola aquilo aqui, se implantando tudo dá, conversa fiada. Aliás, o Pero Vaz de Caminha nunca escreveu isso. O que ele escreveu foi, aqui se planta dá pela riqueza das águas que tem. Na verdade, ele queria falar mais dos recursos hídricos fartos do Brasil. Mas
Popularmente se virou essa frase, aqui se plantando tudo dá, e nunca foi escrita pelo Pero Vaz, e muita gente acha que os solos do Brasil são extraordinariamente férteis, e não são. Os solos tropicais, como o do Brasil, ou subtropicais, são mais ácidos e menos férteis do que os solos dos Estados Unidos, ou da Europa, ou do Japão, que são as regiões de clima temperado. Há várias explicações agronômicas para isso. Mas se os solos não são tão assim, então férteis, de onde que vem essa pujança, esse resultado extraordinário da agricultura e da pecuária brasileira? Aqui é que está o X da questão. Vem do investimento em tecnologia. Sim, porque nós conseguimos, especialmente nos últimos, vamos dizer, 50 anos, gerar tecnologia, aplicar tecnologia nos processos produtivos, e nós contamos com, aí sim, um benefício natural do Brasil, que é a tropicalidade, que você consegue produzir 2, 3 safras durante todo o ano. Nos países de clima temperado, produz uma, vem o inverno, tem que esperar, neve, não tem o que fazer. Aqui no Brasil não, em algumas regiões o frio, você troca a cultura, tira a soja, tira o milho e põe o trigo, né? Mas a evolução tecnológica fez o Brasil se aproveitar dessa situação. Eu estava lembrando aqui, vendo o seguinte, há 50 anos, os Estados Unidos produziam 80% de toda a soja que era produzida no mundo, 80% era Estados Unidos. Eles produziam com a média de 2.800 quilos de soja por hectare, há 50 anos. Hoje, o maior produtor de soja do mundo, sabe quem é? É o Brasil. O Brasil produz 37% da soja do mundo. E sabe qual é a produtividade? 3.500 quilos por hectare. Acima da produtividade dos Estados Unidos. E naquela época, quando os Estados Unidos, há 50 anos eu falei, era o grande produtor de soja, a soja do Brasil só produzia no Rio Grande do Sul e dava uma média de quê? 2.000 quilos por hectare. Hoje é 3.500 quilos na média. Os bons produtores produzem 4.200, 4.500, 5.000 quilos de soja por hectare. Ou seja, somente uma revolução tecnológica conseguiu fazer isso. Você olha os dados da pecuária, do gado, por exemplo, carne bovina, é um resultado também muito extraordinário. Os dados são do IBGE e foram mostrados pelo Maurício Nogueira, que é um grande consultor de pecuária. Ele mostra que nos últimos 32 anos, porque os dados são do Censo Agropecuário, a produção de carne bovina do Brasil cresceu 108%. E sabe, as pastagens caíram 15,8%. Como é que é? É isso mesmo. As pastagens caíram 15,8%, mas a produção de carne bovina aumentou 108%. Como foi possível isso? Investimentos em tecnologia na pecuária bovina. Eu falei da soja e falei da pecuária bovina. Eu poderia pegar qualquer outro exemplo, qualquer outro setor, para mostrar que o que manda hoje é a inovação tecnológica. E foi isso, esse foi o atrativo das 193 mil pessoas que passaram pelas catracas da AgriShow e foram lá conhecer novidades, tecnologia, porque vale para o agro, vale para qualquer setor. Ou você investe em tecnologia, ou você vai cair fora do mercado. E a agropecuária brasileira fez isso, está fazendo isso, e por isso é que o PIB do agronegócio está crescendo em relação ao PIB total do Brasil. A primeira AgriShow foi realizada em 1994. Eu estava lá nela. Eu acompanhei todos esses anos. Em 1994, o Brasil tinha acabado de lançar o Plano Real. A agricultura brasileira, quando acabou com a inflação, mostrou que ela estava tremendamente endividada. Não percebia antes, porque você ia fazendo a rolagem das dívidas. Só quem viveu a época inflacionária sabe o que era isso. Você fazia um empréstimo, matava o anterior e ia para frente. E nunca sabia quanto estava devendo. Uma inflação de 200, 300, 500% do ano. Você não percebia nada. Quando veio o Plano Real, a agricultura se mostrou extremamente endividada em 1994. Esta AgriShow mostrou que 28 anos depois, a agricultura deu a volta por cima. E hoje é a agricultura que paga as contas do nosso país.